Olá a todas. Ainda bem que estão aqui os resistentes, não é? Espero que a sala ainda encha mais um bocadinho, que ainda a seguir temos o sunset, portanto, ainda temos aqui um momento ótimo. E que dia tão cheio de coisas boas, foi maravilhoso. Este foi o primeiro ano onde eu tive o meu stand, que vos convido a visitar, se não tiver a oportunidade, amanhã ainda terão a oportunidade, portanto, estou muito feliz com esta dinâmica e por ter tido a oportunidade de conversar com muitas de vocês. E agora vamos falar sobre um tema que eu vou tentar torná-lo leve, embora ele seja um tema um pouco pesado, um pouco forte, não é? Aqui os padrões de beleza e o peso da imagem. E a primeira pergunta que eu gostava de vos colocar é: qual é que tem sido a vossa relação com o espelho? Quando se olham ao espelho, como é que tem sido essa relação? Todos nós passamos por aqueles dias em que de manhã olhamos ao espelho e há uma borbulha, ou vemos as olheiras mais cansadas, ou vemos uma ruguinha já ali mais evidente, ou o cabelo está naqueles dias péssimos, enfim. Há sempre aqueles dias mais desafiadores ao olharmos ao espelho e o que é que nós fazemos? Nem vou olhar muito, vou-me despachar, vamos para o meu dia e correr e já passou, não é? E depois chegamos ao final do dia, cansadas do dia, e lá está o espelho outra vez, não é? E olhamos novamente e o que é que acontece? Vemos outra vez a ruguinha, ou vemos mais uma ou duas, à noite então vemos assim mais umas quantas, e voltamos a ter esse desafio de que, ai meu Deus do céu, não cuidei disto, bom, agora também não é hora, estou cansada, tenho que ir tratar do dia da manhã e esquecemos mais uma vez. E assim vai passando o tempo. Eu sou especialista em imagem e comunicação visual. Há 15 anos que atuo no mercado aqui em Portugal. E a verdade é que este desafio do espelho é uma parte da minha consultoria. Durante o meu processo de consultoria, eu desafio as minhas clientes a fazerem fotos. É claro que o mote é assim uma coisa leve e tranquila. Eu digo assim, é uma foto do look do dia, só para eu ver as vossas escolhas e tal. A verdade é que muitas clientes já tiveram que fazer uma pausa no processo, porque o confronto com o espelho não foi fácil. É verdade. E quando olham com olhos de ver, com cuidado, com atenção, com mais tempo, com mais análise, a verdade é que esse impacto, às tantas, mexe ali com algumas questões. E é exatamente isso que eu procuro, no fundo. Ficam já aqui com esse disclaimer, não é? Se um dia forem minhas clientes, esse é o propósito dessa fotografia. Na verdade é que haja essa análise, esse cuidado, essa preocupação em olharem-se com olhos de ver, em procurarem encontrar-vos a vocês mesmas no espelho. E às vezes isso não é um processo fácil. Há outros dias maravilhosos, graças a Deus, eles existem, em que está tudo maravilhoso, quando vem o sol, não é? E que nós nos sentimos lá em cima. Portanto, isto é por fases, é por momentos. O importante é que, de facto, olhemos com olhos de ver em todos os momentos e que, nesses momentos mais difíceis, cuidemos deles, não deixamos passar, não é? O mote para esta talk, ou para este momento em que estamos a falar sobre os padrões de beleza e o peso da imagem, eu não podia deixar de passar por este tema. O sentido de pertença, a necessidade que todos nós temos de pertencer a determinados grupos desde sempre, desde muito pequeninos. Eu fui viver para a Inglaterra muito cedo, com 15 anos, naquela fase crítica, não é, da adolescência, e não é a adolescência dos dias de hoje, uma adolescência já um bocadinho lá atrás, sem revelar muito da minha idade. A verdade é que foi um desafio gigante. Como devem calcular, eu chego à escola e só havia meninas loiras e de olhos azuis, e eu já era diferente, não é? Já era diferente. E ainda para acentuar mais essa diferença, todas elas usavam maquilhagem. E nós aqui, nem pensar, aos 15 anos, na minha altura, nenhuma adolescente usava maquilhagem. Nem pensávamos nisso, nem era tema. E de repente eu chego ali àquele grupo e vejo meninas completamente diferentes de mim, e ainda por cima a usarem bastante maquilhagem. O que é que eu fiz? Obviamente, assim que pude, fui comprar o meu kit de maquilhagem e até desde então, nunca mais. Aqui estou eu sempre de maquilhagem. Quem me conhece e quem vai acompanhando sabe que eu uso uma maquilhagem sempre. E de facto aquilo eu fiz para me sentir parte, porque havia essa necessidade de me aproximar do grupo, de criar um elo de ligação, uma forma de fazer com que elas me sentissem parte e me integrassem naquele grupo. E correu bem, felizmente.
Nós fazemos isso no decorrer da nossa vida, eu vejo pelo meu filho as escolhas que ele faz. Hoje em dia, não imaginam, agora a onda dele é as calças baggy, as baggy jeans, e anda a chatear-me a cabeça por causa de umas calças enormes, porque quer o quê? Pertencer ao grupo dos colegas que usam estas calças e que esta é a moda, não é? Então este sentido de pertença é gigante, acompanha-nos a vida toda, nas diferentes fases da nossa vida. Mais tarde, quando entramos na faculdade, nós queremos pertencer também e então adaptamos-nos. Depois, quando ingressamos no mercado de trabalho, igualmente. Dependendo dos diferentes grupos e dos diferentes momentos da nossa vida, nós vamos sempre adaptando a forma como nos apresentamos. Essa é a forma mais fácil que nós temos de nos sentir parte dos grupos, é adaptando a nossa imagem, a nossa aparência, a forma como nos apresentamos, não é? E este nível de sentido de pertença é fundamental, sem dúvida, e eu defendo isso com muita força nestes anos todos. Sem dúvida que é muito importante nós sentirmos adequados e sentirmos parte, porque é uma necessidade nossa enquanto seres humanos, mas a verdade é que o nível de autoaceitação e olharmos ao espelho e sentirmos que gostamos daquilo que vemos, nunca pode ser maior do que desse sentido de pertença. Olharmos ao espelho e gostarmos daquilo que vemos não pode, de facto, ultrapassar, ou, aliás, o contrário, devemos sentir muito mais, gostar daquilo que vemos, do que propriamente ultrapassar isso pensando naquilo que mais se adequa aos restantes grupos que nós frequentamos e os espaços que frequentamos e tudo mais, não é? Concordam com essa valência, não é? Mas a verdade é que hoje em dia, se na altura em que eu tinha 15 anos e que fui viver para fora, tive que me deparar com estes desafios, hoje em dia é avassalador com a quantidade de informação que nos chega todos os dias, através das redes sociais. As marcas de moda estão sempre a lançar novidades, as marcas de beleza também. São muitas novidades em todo o lado e a verdade é que isso torna-se um desafio. Vocês sabiam que uma das aplicações que mais downloads tens é o Facetune, aquela aplicação para fazer ali um filtro? Quem é que usa as redes sociais com alguma boa? E quem usa, confessem, sem julgamentos, já usaram filtros? Tranquilo, sim? A verdade é que nós encontramos nestes filtros a solução para a tal ruguinha que nós vimos, a tal olheira que de manhã percebemos e que nós, com o filtro, pronto, está mascarado e está tudo bem, não é? Ignoramos quando vemos de facto, mas ali no filtro está tudo bem, pronto, já passou, já está publicado e assim vai, não é? E isto torna-se aqui um nível, eu acho que esta forma como nós lidamos com as redes sociais e com tudo aquilo que nos chega, de facto, passa aqui da inspiração para a comparação. E é fundamental que tenhamos bem noção do limite, do que é uma inspiração e que, de facto, as tendências vêm e inspiram-nos e devemos acompanhá-las e devemos, de facto, estar atentas a tudo aquilo que o mercado nos entrega, mas é muito importante que, ao mesmo tempo, tenhamos um cuidado com aquilo que é a comparação. A comparação diminui-nos e cria em nós um sentimento de mal-estar. Quantas vezes aconteceu nós olharmos para o rosto da amiga ou o casaco que ela leva ou a colega que vestiu uma peça diferente e que nós olhamos e pensamos, eu já vou abrir para perguntas, obrigada. E nós pensamos, mas ficou tão bem, ai que giro aquele casaco, ai tão bonito o batom que a minha colega usou, e vão e compram e não fica assim tão bem em vocês. E se calhar usam uma vez, mas não usam mais, ou não usam nunca, e não faz sentido para vocês, porque de facto olharmos para o outro e compararmos e tentarmos viver à imagem disso não faz sentido. Então é muito importante termos esse limite bem delimitado. Mas a verdade é que isto existe com muita força hoje em dia nas nossas vidas. Uma base fundamental para trabalharmos é, sem dúvida, os nossos valores, a nossa autenticidade, a nossa essência, de onde é que elas vêm. Eu trabalho isso na minha consultoria com muita dedicação, porque esse resgate da nossa essência, das nossas referências, onde é que eu vou buscar tudo isto que eu sou, de onde é que vêm estas minhas escolhas, porque é que eu gosto mais assim, porque é que eu não sei o que é que eu mais gosto.
e resgatando nos nossos valores, nas nossas referências, sem dúvida vai fazer toda a diferença e é fundamental traçarmos esse caminho para que encontremos em nós mesmas essa imagem que tanto desejamos e tornarmos esse autocuidado de uma forma mais leve e não propriamente um peso que nos diminui e que nos compara e que nos deixa mais atrapalhados com o nosso dia-a-dia. Acabamos por depois não encontrar no reflexo ao espelho a nossa verdadeira essência. E então é fundamental trabalharmos isso, porque nós queremos inspirar as novas gerações, inspirar quem nos rodeia e não propriamente tornar-nos uma comparação também para outros. Portanto, se formos autênticos com quem nós somos, vai ser muito mais fácil inspirarmos quem vem no futuro a ser autêntico, a ser verdadeiro com a sua imagem e não procurar cumprir padrões, estar à procura de caber em determinados padrões que não são reais, que não são verdadeiros, que não fazem sentido para elas. E às vezes andamos com muitas máscaras, com muitos filtros, com muitas ideias pré-concebidas que não são propriamente as nossas e, portanto, é fundamental tentarmos tirar essas amarras todas, essas máscaras todas e focarmos em nós e fazermos essa viagem pelo autoconhecimento para, de facto, entendermos quem eu sou, quais são as minhas referências, de onde é que vem a minha essência, os meus valores, as minhas referências, para eu trabalhar naquilo que é a minha imagem. Eu sei que esta imagem às vezes pode parecer pesada, eu escolhi-a de propósito, sem dúvida, porque é de facto o peso que eu quero trazer agora, porque embora eu queira apresentar esta conversa de forma leve, que é a minha forma de estar e a forma como eu levo também o meu trabalho, o meu dia-a-dia. São muitos anos a trabalhar com mulheres, essencialmente, também trabalho com homens, mas eu sinto que, de facto, esse confronto com o espelho é um desafio. E por isso eu fiz questão de trazer este tema, porque acho que é pertinente, mas como eu trago de uma forma mais leve, não tão pesada, eu muni-me de um núcleo forte para trazer aqui um peso diferente a esta conversa e por isso vou pedir que isto tudo porque nós queremos fazer as pazes com o espelho e é importante que vocês gostem daquilo que vejam ao espelho todos os dias e que se não gostam, resolvam imediatamente ou assim que possam, da melhor forma, procurando em vocês mesmas aquilo que funciona para vocês, não é? E então, por isso mesmo, e porque eu quero que essa necessidade seja o vosso foco, eu muni-me das melhores profissionais e vou convidá-las a vir até aqui ao palco para uma conversa. Vou convidar a Paula Reali, diretora científica das Clínicas Onodera, clínicas que têm um nome e um peso muito forte no Brasil e agora a Paula trouxe para Portugal aqui há alguns anos já, por favor. Vou convidar a doutora Vilma Salgado, de Medicina Estética, uma doutora incrível e que vai também trazer aqui o seu contributo para esta conversa tão necessária. E a doutora Débora, que vem aqui representar o coletivo Transformar, da doutora Filipa Jardim. E vamos ter aqui esta conversa para, de facto, entendermos melhor o que é o peso da imagem e a forma como nós podemos cuidar disto. Bem-vindas, obrigada pela vossa participação hoje. E vamos aqui deixar aqui esta imagem, se vocês depois quiserem acompanhar. Eu vou começar pela Paula. Paula, bem-vinda. Quer apresentar um pouco o seu percurso, falar um pouco sobre o que é... É um desafio sempre muito grande subir num palco, né? Eu confesso que é muito bom, principalmente, fazer aquilo que a gente ama e se conectar com pessoas, eu acho que é o que nos move. Sem dúvida. Né? Eu sou a Paula, eu sou fisioterapeuta de formação, trabalho com estética desde 2004, né? Dentro de uma Onodera, praticamente saí da universidade para engatar como franquizada no Brasil. A Onodera é uma rede de clínicas estéticas no Brasil, hoje a maior rede em faturamento no Brasil, tem 44 anos, mais de 50 clínicas, enfim. E eu sou do sul do Brasil e venho nesse percurso de conectar com mulheres e me identifico porque acho que
quando a gente se conecta, né? A gente entende a dor do outro, Sem dúvida. é praticamente aquele espelhamento, porque a parte humana, né, é indiscutível que nós, de alguma forma, nos colocamos naquela cadeira. Sim. Então, a estética sempre me trouxe esse desafio, esse gostinho, porque não é só a gordura localizada, não é só a celulite, enfim, vem muito, muito, muito mais do Sem que dúvida, eu considero que todas as nossas profissões e o nosso contributo passa muito por trabalhar a autoestima, a confiança acima de tudo. Aquilo que nós queremos é que mais mulheres e homens também se sintam confiantes na sua própria pele, na sua própria identidade, não é? Paula, obrigada, bem-vinda mais uma vez. Doutora Vilma, quer apresentar-se, por favor? Eu sou a Vilma, trabalho também na Onodera, aqui em Lisboa. Eu venho de outro ramo e decidi ingressar na medicina estética porque sempre foi uma área que me apaixonou, a parte da estética e, sobretudo, como mulher, claro, passamos todas, mais um bocadinho que os homens, eu acho, passamos todas por estas fases da nossa vida que, como a Bárbara falou, de nos tentarmos integrar, de tentar ser mais bonita, ou ter um perfil mais forte. E eu gostava da estética um bocadinho por causa disso e apercebi-me que, trabalhando a estética, eu conseguia oferecer mais autoestima, mais força às mulheres, mais esse sentido de pertence, mas de uma maneira boa. E foi aqui que eu encontrei a minha paixão. Incrível, parabéns, parabéns, um trabalho maravilhoso. Doutora Débora, obrigada por estar aqui. Obrigada eu pelo convite. Então, eu sou a Débora, sou psicóloga clínica e integro o coletivo Transformar. Fui para a psicologia clínica porque sempre senti que gostaria muito de ajudar pessoas e a autoestima é, de facto, uma das minhas principais áreas de interesse, porque também eu já tive questões de autoestima, também eu ainda hoje tenho questões de autoestima e inseguranças, e poder proporcionar e ajudar a quem em mim confia a sentir-se melhor consigo próprio e a ir um bocadinho além daquilo que os olhos veem, é para mim muito importante. E é para nós, no coletivo Transformar, muito importante. Obrigada. Obrigada eu. As três, por estarem aqui. Paula, vou começar por si e gostava de perguntar quais são os principais motivos que levam mulheres, acima de tudo, mas homens também, a procurarem procedimentos estéticos no decorrer da sua carreira? Como é que era no início e hoje em dia quais são esses o que mais procuram? Basicamente, elas chegam, né, até as nossas clínicas com uma queixa muito física, muito externa, que, na verdade, a gente precisa, em algum momento, conectar e entender o que está por trás, ou da queixa da gordura localizada, que é uma das maiores queixas, a flacidez da pele, né? Celulite, estria, um processo de envelhecimento, assim, quase que em alguns momentos se confrontando com alguma insegurança, alguma baixa na autoestima, algum mau relacionamento que aconteceu aí no meio do caminho. Mas nessas queixas, nessas vindas, se flui de alguma forma a conexão e a conectividade com essas mulheres, que a dor mesmo da estética, ela acaba nós sanando também de uma outra forma, né? Que é trazer segurança, que é sentir melhor, é elas saírem melhor do que elas entraram nas nossas clínicas, é elas terem todo o cuidado, não só na parte Estética. corporal e facial. Exato. E, doutora Vilma, e como é que ajuda as pacientes, clientes, a tomarem decisões equilibradas, não é? Porque, e informadas também, porque hoje em dia nós sabemos que são muitas as redes clínicas, são muitos os procedimentos feitos e todos nós conhecemos muitas histórias, infelizmente, que não passam tanta informação, que não passam tanto cuidado e eu acho fundamental e por isso convidei também a doutora Vilma a estar aqui, exatamente por isso, porque é fundamental essa informação. Sim, muitas vezes as pessoas chegam ou com pouca informação ou querem fazer
o procedimento que a amiga fez e querem fazer igual, apesar de Exatamente. não ser indicado para a pessoa. E antes de mais, sou médica, portanto tenho o dever de explicar o procedimento à pessoa, o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer naquela situação, também depende muito da história pessoal médica da pessoa, claro, para adaptar os tratamentos a cada um deles. E então, para tentar equilibrar isso, é mesmo explicar o que é necessário, o que é que podemos fazer, o que é indicado para essa pessoa, e é isso que eu tento fazer na consulta. Ainda chegam pessoas com ideias fixas, quero ficar assim, eu quero mostrar assim, isso ainda é comum nos dias de hoje. Não costumam mostrar assim uma foto e dizer, acho que isso talvez aconteça mais com cirurgias, mas assim nós fazemos medicina estética, é mais Oficial. não ficamos tão igual, não quero um nariz igual àquela pessoa, mas ainda vêm com muita ideia de o que me acontece mais é, eu quero parecer como eu era há 10 anos. Ok. E então às vezes podemos dizer sim, vamos conseguir melhorar um bocadinho, recuperar, tentar não evoluir aqui com o processo de envelhecimento ou o que for, mas chegam com essas ideias de eu quero ficar assim igual e vou ter que voltar para trás no tempo. Ou, pronto. Eu trouxe este tema exatamente por isso, porque me acontece com muita regularidade essa partilha. No meu trabalho acontece muito mostrarem-me exatamente, eu quero este look, eu quero estar com esta imagem, eu quero transmitir isto. E aquela imagem não é a pessoa, não é? Então é um desafio gigante fazer perceber que não vai ser essa a conclusão, não é? Nós gerimos muita expectativa, Sem né? dúvida, é fundamental. É praticamente É tentar essa transparência. Saber onde é que podemos chegar, o que é que queremos onde? chegar e o que é indicado para a pessoa naquele momento. Sim. Doutora Débora, agora a pergunta mais difícil. E como é que se distingue essa busca pelas melhorias, uma melhoria simples, a uma insatisfação crónica com a aparência? Bom, em primeiro lugar, eu acho que há aqui uma pergunta que é uma pergunta-chave que nos podemos fazer para conseguir fazer essa triagem, digamos assim, que é: eu quero fazer isto porque gosto de mim ou eu quero fazer isto porque não gosto de mim? Porque é uma pergunta extremamente importante que nos permite perceber de onde é que vem aquela vontade de então fazer aquela mudança. A par disto, existe também aqui, é importante perceber que quando eu faço uma mudança que tem, lá está, este cariz positivo, assenta sobretudo no autocuidado, não é? Nós não queremos sentir-nos melhor, sentir-nos mais satisfeitas com o nosso corpo, mas que isso não nos defina. Quando existe essa insatisfação crónica, tudo aquilo que nós fizermos nunca será suficiente e isso acabará muito por andar aqui de mãos dadas com o síndrome do impostor. Sim. E, portanto, acho que esta pergunta daqui, que dei aqui o mote, acho que é mesmo muito importante para nos permitir fazer aqui, então, esta diferenciação. Sim. Que é tão importante nós percebermos. Sem dúvida, já aconteceu também, infelizmente no meu trabalho, haver esse momento em que percebo que a necessidade passa por fazer terapia e procurar um conselho, enfim, superior àquele que eu posso dar, exatamente porque a insatisfação vai continuar lá, não Certo, é? sem Então, dúvida alguma. Paula, mais uma pergunta, gostava que me dissesse ou que partilhasse aqui com todo o público, como é que ajuda a diferenciar ou nos anos que decorrem, a diferença entre esse desejo mais saudável, uma coisa mais subtil, de mudança, ou quando é realmente ou quando chega alguém, nesse caso, em que percebe que a dor é mais profunda, é realmente uma insatisfação crónica e que pode estar além, como é que gera essa situação? Eu acho que cada vez mais, né, eu percebo que os objetivos das clientes são os mesmos, os perfis, eles existem, né, as questões comportamentais, elas vêm, mas nós estamos cada vez mais num momento de desconstrução dessa estética agressiva, dessa estética como sendo um pico, como se fosse o ponto mais importante. Até por eventos como este, sem dúvida, não é? Trazem o mote para... Então, eu acho que a relação de transparência com os pacientes, né, construindo o que vem por trás daquela celulite ou daquele processo de envelhecimento. E quanto mais, hoje em dia, nós precisamos de um trabalho conjunto, né? Assumir pontos importantes no resultado final do nosso paciente, ou seja, como é importante nesse mundo
tecnológico que a gente vive, onde aperta um botão, as respostas já vêm muito rápidas, né? A gente, com gerações de filhos vindo por aí. Respostas que podem não ser Muito. as ideais para nós. Exatamente. Assim, como é importante, isso é uma conversa que, às vezes, a gente tem em uma tu olha a rede social de profissionais, inúmeros profissionais, hoje tu tem uma vontade, Amanhã depois eu tem quero outra. Exatamente. Então, sem assim, dúvida. essa conversa, esse ponto de situação, né, o saber, o querer, é muito importante para quem dá continuidade no tratamento do paciente. Agora, sem dúvida nenhuma, gerar expectativa ou conversar sobre expectativas da onde a gente pode chegar e o que nós estamos fazendo juntos naquele trabalho, eu acho que é fundamental, né, para conduzir melhor o paciente. E, sem dúvida nenhuma, o profissional tem a obrigação, independente de não ser da área da psicologia ou, enfim, de ter um olhar e direcionar o paciente quando a gente precisa de alguma contribuição no nosso trabalho. Incrível, sim, sem dúvida. Doutora Vilma. Sim. Eu acho que também com a experiência, a Paula, então, que está na área há tantos anos, nós vamos também percebendo um bocadinho os perfis, como estava a referir, os perfis dos clientes e dos pacientes, e por vezes as pessoas chegam mesmo já com aquele discurso de tenho isto mal, eu não gosto disto, eu não gosto de ver, e lá está, é isso, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto, não sei, dizem mesmo não gosto, eu não me sinto bem, e está tudo mal, depois começam assim a ter muitas coisas mal, e aí temos que parar, e já me aconteceu também referenciar para a psicologia, porque Exatamente. a pessoa não tem, às vezes pessoas muito bonitas, que não têm os problemas que dizem ter, às vezes é preciso parar e dizer, ok, não... Promover a autoestima, Sim, acima de sim, tudo, sim. mais do que essa questão dos padrões que são irreais, não é? Porque é tentar caber dentro de algo que não somos nós próprios, não é? E novamente, desculpe interrompê-la. Sim, não, com novamente, perceber de onde é que vem, não é? Porque muitas vezes está muito associado a traumas, experiências mais estressantes que as pessoas vêm e muitas vezes até vêm à procura de uma solução mágica, quase, de se eu fizer isto, eu vou conseguir reatar aquela relação, ou eu vou conseguir aquela vaga de emprego, ou vou conseguir fazer parte daquele grupo. E, na verdade, aquilo não é assim, não funciona dessa maneira, Sim. porque vai muito além, novamente, da estética, vai muito além do que os olhos veem. E é tão importante também, de facto, haver esta consciência, que é ir fazendo aqui algumas perguntas que permitam ao profissional de saúde que está à frente daquela pessoa perceber quais os riscos que aquela pessoa também corre ao fazer aquele procedimento e, eventualmente, aquele procedimento não ir ao encontro das expectativas daquela pessoa. Porque depois aí o profissional é que, eventualmente, vai ser o grande responsável e o culpado, que é, mas espera, isto não ficou bem feito e, portanto, foi por isso que eu não consegui reatar aquela relação, eu não consegui aquela vaga de trabalho. E, portanto, é mesmo importante haver esta consciência. A autoestima, mas até mais do que a autoestima, é promover esta autoconsciência, esta capacidade de olharmos para nós, conectarmos, como dizia muito bem a doutora Paula há pouco, conectarmos connosco e percebermos, de facto, quais é que são as minhas necessidades, momento a momento, o que é que está a acontecer, porque é que eu estou a pensar fazer isto, o que é que eu quero curar ou arranjar, reajustar em mim, que me está a mobilizar para fazer este tipo de intervenção. E como é que nós podemos identificar isso em nós? Não falando agora da parte médica, sem acompanhamento, sem aconselhamento, como é que nós conseguimos identificar essa necessidade, ou seja, emocional, essa resposta emocional? É muito no sentido, de facto, de percebermos o que é que eu estou à procura, o que é que eu quero mudar e porque é que eu quero mudar, não é? Eu quero mudar, de facto, porque, novamente, nós podemos querer fazê-lo numa ótica de autocuidado, de nos sentirmos melhor, sem que isso queira significar necessariamente que toda a minha vida vai mudar ou toda a minha perspectiva sobre mim própria vai mudar se eu fizer isto.
Nós, na Transformar, também articulamos com clínicas de estética, precisamente, para fazer, e de cirurgia plástica. E para nós é muito importante percebermos, ok, o que é que a pessoa pretende e porquê que a pessoa pretende. Há quanto tempo é que a pessoa pensa sobre isto? O que é que a está a movimentar para ela tomar esta decisão? Às vezes ouvimos coisas como: o meu ex-marido queria que eu tivesse o peito maior. Ok, mas o peito, antes desse ex-marido, era uma coisa que a incomodava? Não. E agora passou a Essas incomodar perguntas são fundamentais. Claro, Exatamente. claro que sim, é mesmo importante. E acontece. Acontece, Paula. Quer acrescentar? A informação eu acho que é crucial, né? E Acho que ouvir, nós não é? precisamos Ouvir. falar sobre assuntos, nós precisamos desmistificar determinadas coisas. A informação está aí e nós temos que unir forças no intuito de trazer o bem para as pessoas. Mas a questão é essa, é que há muita informação. Eu acho que às tantas há tanta informação que nos causa alguma desinformação. Fica tudo muito confuso, muito avassalador. E daí esta necessidade tão grande de entendermos quais são os meus critérios, até onde ir, o profissional de facto informar, não é? Claro que sim. E eu acho que se sustentar hoje no mercado, ele requer um certo conservadorismo, que muitas vezes não combina com a velocidade da estética que as pessoas, né? Eu sofro isso dia a dia nas clínicas aqui em Portugal, que é aquela coisa, não vai fazer o lábio do jeito que eu quero, então eu vou naquele que faz. Exatamente. Ou seja, é algo que transita no sentido que, ok, as pessoas precisam sobreviver, tem a venda, mas isso não está na frente, acima de um médio a longo prazo, de sustentar, né, saúde, um pilar importantíssimo, pelo menos nós, segurança é algo que é inabalável dentro das nossas clínicas, para nós darmos um próximo passo. Então, assim, sem dúvida, perde-se muito clientes porque não se identificam. E eu acho que precisa existir uma identificação. Sem dúvida. Né? E aí as redes sociais eu acho que é muito bom, as páginas profissionais, a conversa, as avaliações que a gente lê sobre determinadas marcas e profissionais que vêm a contribuir. Né? E a informação ela serve, sem dúvida nenhuma, e a gente precisa falar sobre muita coisa e muito. Sim, com muita paciência, não é, doutora Vilma? Como é que faz passa essa informação de forma tão detalhada e com tanto cuidado para que o paciente encontre na medicina estética a informação para a sua identidade pessoal, para si próprio? É sempre complicado, temos sempre que adaptar a cada pessoa e, novamente, explicar tudo muito bem. Às vezes é difícil aqui fazer a ligação entre a expectativa do doente, ou doente-paciente, neste caso, e que quer fazer alguma coisa muito exagerada. Por exemplo, temos alguém que quer fazer uma coisa muito exagerada. Eu quero pôr 3 mililitros de ácido hialurónico nos lábios, aqueles lábios assim gigantes, e nós Porque não queremos. ouviu, alguém disse que era essa a quantidade e então Exato. é isto que eu preciso. Nós não, quero fazer uma coisa mais natural, vai favorecer mais. Sim, temos aquele problema de, vão ali, agora então há muitas clínicas que não... Fala à vontade, estamos no espaço certo para isso, doutora Vilma. Exato, mas pronto, existem várias clínicas que não têm médicos e que fazem tudo o que as pessoas querem porque querem vender. E então, aqui é mesmo explicar, tentar que a pessoa perceba que não vai gostar do resultado que vai ter, porque às vezes a pessoa acha assim, não, eu vou pôr este exemplo, ter os 3 mililitros e eu vou ficar fantástica, eu vou ficar como a Kylie Jenner. Mas não vai ficar como aquele ideal, vai ficar uma coisa assim um bocadinho mais monstruosa e a tentar fazer com que a pessoa perceba isso. Mas há pessoas que não entendem e aqui é onde entra... Exatamente. Mas pronto, se tivermos clientes que já estão nessa fase, não vale a pena, temos mesmo que Direcionar. E depois, quero acrescentar agora a doutora Débora. Até porque eu acho que isto que a doutora Vilma está a dizer é importante, que é aquilo que se adequa ao outro não é necessariamente aquilo que se adequa a mim, até É a questão do da ponto de vista comparação. da fisionomia, não é? Exatamente. Daquilo que os meus próprios tecidos me permitirão, assumo eu, Sim. corrija-me se eu estiver Vale, errada, vale. os meus próprios tecidos não me permitirão, se calhar, fazer aquilo com saúde, com segurança
não é? E, de facto, aquele ideal que eu estou aqui a projetar na minha cabeça não vai ser aquele com que eu me vou deparar depois quando, no fim, me olhar ao espelho, não é? E, portanto, é mesmo muito importante haverem profissionais informados e hoje em dia existe muita usurpação de tarefas. Eu sou uma acérrima defensora de que a medicina é para os médicos, seja ela de que área for, sobretudo na medicina estética, porque, de facto, corremos o risco, e não estou a dizer que não possam existir ótimos profissionais de outras áreas a fazerem este tipo de intervenção. Não vou questionar isso. Mas, de facto, se temos médicos que estudaram e que sabem informar-nos o mais possível, então é a eles que devemos recorrer, porque provavelmente estaremos a diminuir o risco. Não significa que não possam ocorrer situações mais delicadas, claro que sim, em todas as profissões, mas vamos nos colocar nas mãos das pessoas certas. E isso também para nós, quando chegam pessoas até nós, na nossa equipa, pessoas que querem de facto fazer estas transformações e que querem recorrer a estes procedimentos, nós temos muito esta necessidade de lhes pedir que de facto que recorram a profissionais devidamente credenciados para o efeito. Porque acho que é mesmo muito importante. Peço desculpa. Com certeza, com certeza. Então, acima de tudo, aqui resumindo, que se houver questionamento e se houver aqui alguma dificuldade em entender quais são as nossas necessidades, procurarmos talvez uma psicóloga para nos ajudar a entender melhor o que está por trás da minha necessidade, o que é que está por trás desta minha busca por uma mudança que possa não ser tão real ou que possa não parecer tão fácil atingir. Depois, obviamente, procurar por clínicas que estejam credenciadas e que tenham um lugar no mercado que de facto tenha aqui uma resposta consciente e segura e, obviamente, com os médicos credenciados e que nos possam informar. Acima de tudo, é esta a mensagem a passar. Gostavam de acrescentar mais alguma coisa? Algo mais? E eu vou agora pedir que alguém que tenha perguntas, sei que tinha ali uma pergunta. Vem já aí o microfone. Já está. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada a todas. Eu Obrigada. confesso que li o flyer e não estava a contar ter 3 pessoas da área da saúde aqui connosco, pelo menos não estava indicado isso, pelo menos eu não vi. Não? Não, eu só vi que era a Bárbara que ia falar sobre o peso da imagem. Mas a questão que eu coloco, se calhar, é mais uma questão mais ao nível do psicológico e considerando que temos aqui um universo de mulheres, é esta questão da pressão que a sociedade nos coloca para integrarmos determinado tipo de padrões. Eu acho que, a meu ver, é uma coisa que está na nossa sociedade desde há gerações. Eu diria até que a minha geração, a geração dos anos 90, é uma geração que acaba por ser fruto dos sonhos das nossas mães, das nossas avós, seja a nível profissional, seja a nível da nossa liberdade de podermos decidir os nossos sonhos, as nossas vidas. E a minha questão vem um bocadinho justamente com isso, que é de que forma é que a sociedade nos impacta, não é? Como é que nós, mulheres, podemos lidar com isso e com o peso que existe no nosso corpo desde sempre. Não estou a falar só para integrar o trabalho, mas estou a falar para as relações e também como é que nós, como disse a Bárbara, podemos continuar a ser autênticas numa sociedade que atualmente nos bombardeia a toda a hora para nós pertencermos a determinado tipo de coisas. Não sei se me estou a fazer entender. Com certeza, e com estou certeza. a ser clara, porque eu acho que, de facto, a minha geração é uma geração um bocadinho bombardeada não apenas pelos filtros, porque depois tira o filtro e a vida segue, mas pelo dia qualificação. Mas eu sei que, aliás, eu tenho amigos na Coreia do Sul, eu vou à Coreia do Sul agora este ano, mas que é uma coisa cada vez mais a pressão de temos que pertencer e como é que nós lidamos com isso e como é que as senhoras, enquanto profissionais, também, se calhar um bocadinho da vossa experiência, como é que lidar com isto no dia-a-dia? Não sei se fui clara nas questões ou se me estou a baralhar. Não, está ótimo. Obrigada. Está ótimo. Pergunta incrível, muito pertinente, sem dúvida, e tudo a ver, obviamente, no meu caso, eu acho que passa muito por esta questão da comparação. Eu já tive momentos em que, obviamente, tive que até aconselhar algumas clientes a deixarem de acompanhar determinados perfis, a deixarem de consumir determinados, enfim, plataformas, o que for. Sim. Olá, peço desculpa novamente. Não, é certo. Mas a minha questão vai muito para além disso, que é, e quando a pressão, porque isto,
eu não tenho visto muita gente a falar sobre isto, e quando a pressão vem da nossa mãe, quando a pressão vem do nosso chefe, Forte. porque eu não lhe vou mentir, Obrigada. eu já tive no meu Sim, trabalho o meu chefe sim. orar para mim e dizer: então, Sara, ainda cabes dentro do vestido? Então, Sara, E lamento entendo dizer, perfeitamente. lamento Agora que tenha é- passado por essa experiência do seu chefe dizer Diga. isso. Lamento que tenha passado por isso, porque esse é um comentário totalmente desadequado, Completamente. numa cultura, isso não devia acontecer, e lamento mesmo, sinceramente. Aconteceu, sim. Acredito, não estou a E não sequer lhe vou a pôr isso em mentir, causa. doutora Débora, eu na brincar, eu tenho 31 anos, foi a altura da minha vida em que eu perdi mais peso, eu perdi 6 quilos em 2 meses, eu deixei de comer e isso foi um trigger para dizer: há aqui um problema. E a Sim. partir daí tem sido uma jornada daquelas bem fortes, e novamente digo, dou por mim a falar com uma amiga minha também da minha idade e dizer: não, mas não te preocupes, porque eu também tenho família que me diz isto. E eu: espera, então, mas há mais pessoas. É por mim ler artigos científicos, a pressão que as bailarinas sofrem. Sim. A questão eu sei que, novamente, estou a falar um bocadinho agora da alimentação, mas eu não tenho visto muita gente a falar sobre estas coisas, não é? Porque eu acho que é um tema muito disfarçado e que nós, mulheres, ao longo da nossa vida, seja por vários membros da nossa família, até porque às tantas somos comparados, não é? Olha, vê lá, não podes comer sobremesa, vais Certo. ficar igual à prima ou ao primo. Portanto, não sei se não, me sim, estou a sim. fazer e prometo Sim, sim. que calo com esta conversa. Não, de toda. Não, está ótimo, ótimo. E exatamente por isso é que eu me muni destas profissionais, exatamente para responder a essas questões, porque vai além do meu trabalho, vai além daquilo que eu posso ajudar as minhas clientes. Doutora Débora, por favor. Eu acho que, acima de tudo, o corpo da mulher sempre foi muito objetificado ao longo dos tempos, não é? E os padrões de beleza têm vindo a sofrer inúmeras alterações ao longo do tempo. Quer dizer, se nós formos à época do Renascimento, por exemplo, se nós olharmos para os quadros, mulheres mais curvilíneas, mais robustas, é que eram consideradas belas, não é? Porque a magreza estava muito associada ao trabalho escravo, ao trabalho de campo, não é? E, portanto, quanto mais robusta, o extrato social seria superior. Ao longo do tempo temos vindo então a sofrer estas mudanças, e os anos 90, como disse bem, são aqui é a era das top model, Sem não é? dúvida, sim. Começam a surgir as Cláudia Schiffer, umas Kate Moss, umas pernas intermináveis, que provavelmente da minha altura, que eu só tenho 1,54 m, e portanto eu ao lado da Cláudia Schiffer provavelmente estaria ali na zona da anca, e portanto com muito retas em termos de cintura, com o peito também ele muito pequeno, e portanto tudo isso, nós crescemos muito na década de 90 com esse ideal de beleza. A consumir. A consumi-lo completamente, e muitas vezes a sermos incentivadas, e como disse muito bem Sara, a ir ao encontro daquele ideal de beleza. E a pergunta que a Sara estava a fazer há pouco é: quando essa pressão é interna, é muito de nós percebermos quais é que são, como dizia a Bárbara há pouco, os nossos valores, as nossas necessidades. A pressão familiar, sendo um primeiro contexto social onde nós estamos, tem um impacto tremendo na forma como nós vamos sendo moldados. E, portanto, aprendermos que aquilo que a mãe dizia de não comas isso porque vais ficar igual ao primo, não é certo, é errado, ok? Sim, sim, Ai, sim. claro que sim, Podemos. claro que sim. E é um padrão que nós temos que mudar. Não é um padrão fácil, e nós fazemos em sessão, obviamente. E, portanto, se calhar aqui a melhor sugestão que poderia fazer à Sara, pronto, mas era isso que eu lhe ia sugerir. Se sente que eventualmente isso ainda não está a ter o efeito pretendido, que ainda é um caminho muito longo, volte a abordar esses temas com a sua terapeuta. Volte Novamente, eu sei que estou a voltar o assunto novamente a mim. Aproveite. Eu volto a dizer o mesmo, peço desculpa. Mas a questão às vezes eu acho que não é nós colocarmos a pergunta, a questão a dizer: olha, é mesmo perante a nossa pressão familiar dizer já chega. Exato. Já chega. Pormos E depois, um ponto passado final, um bocado, limites. estamos numa de. Não, espera. Colocarmos os limites, não é? Não, Temos não. um momento em que Peço desculpa, Bárbara. Nós fazemos isso, passado uns tempos, disse: não, vou testar para ver o que é que vai acontecer. E ainda nos dizem assim: o quê? Mas perdeste 2 quilos. Pá, podias ter perdido mais 2, tu és tão pequenina, menos 2 quilos ainda faz melhor. E tu ficas a olhar e pensas assim: pá, mas está tudo maluco. Mas e esses 2 quilos que lhe dizem para perder fazem-lhe sentido assim perdê-los? Eu acho que, eu não lhe vou mentir, e pegando aqui um bocadinho na jornada, e agora falo um bocadinho mais da questão do desporto e da rotina, tem sido um grande desafio, uma jornada, uma maratona. Eu corri 2 o ano passado. Uau. Eu Parabéns. acho que, não, mas eu acho que a questão aí é muito mais para além disso, é nós encontrarmos aqui, como alguém dizia, um ponto de equilíbrio. Eu acho que a medicina estética também veio ajudar um bocadinho ali a tentar disfarçar a coisa, mas eu também acho que foi aquilo que a Débora e a Bárbara disseram, que é uma questão da autenticidade, e nós perguntarmos a nós próprios: ok, me perguntou, mas esses 2 quilos? E eu: pá, não é a questão dos 2 quilos, é nós olharmos para o espelho e não termos medo do espelho, e ao mesmo tempo nós olharmos à nossa volta e dizer: não, espera, está tudo bem, eu faço parte. Mas isso é um processo muito longo. Mas aí convido-me Obrigada. talvez a fazer aqui um bocadinho um exercício, que não sei se já foi convidada a fazê-lo, que é de
todos os dias, permitir-se ir além daquilo que o espelho vê e perceber que o seu corpo é fantástico exatamente como é, porque é esse mesmo corpo que a permitiu ir correr 2 maratonas. Foi esse mesmo corpo que a permite sair de casa todos os dias e ir a pé, a correr, a andar, onde quer que seja. É esse mesmo corpo que lhe permite sair com as suas amigas, estar com a sua família. Portanto, permita-se ir um bocadinho além dos olhos. Mas, Débora, não acha que este tipo de tema que eu lhe estou aqui a trazer, porque lá está, é um tema muito disfarçado, não deveria ser mais falado entre mulheres, porque eu acho que, a meu ponto de ver... Até porque são traumas ou situações em que colocam as pessoas em lugares... em situações de não conseguir fazer o que tu estás a fazer aqui. Exato. Portanto, muito Né? obrigada por Tem a essa questão partilha. da vulnerabilidade, né? De tu falar de fragilidades que são extremamente tuas e que diz respeito a ti. Então, tu encarar isso e conseguir fazer o que tu fez, eu acho que é uma maturidade. Muito mais que as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades. Acho que o processo do autoconhecimento, Sim. né? Para a gente conseguir visualizar e enxergar e entender o que nós queremos enquanto seres humanos, enquanto pessoas para a nossa vida, eu acho que é fundamental para que essas dores, enfim, elas não sejam absorvidas e que tu consiga ser quase que um bambu ali, né? Pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas não quebra de jeito nenhum. Então, eu acho que é isso. O fato de ser consciente, né? De trazer para o consciente, ou seja, tu sabe o que é. Agora, vamos para um próximo passo, que é minimizar esses desconfortos que traz. Porque se nós abrirmos aqui, acho que a gente sai chorando dessa sala. Sim, completamente. Completamente. Ou seja, assumindo até que esse é um processo para a vida. Esse é um processo de autoconhecimento que nós vamos ter que fazer em todas as fases da nossa vida. A cada momento, e principalmente para nós mulheres, para os homens também, mas principalmente para nós mulheres, porque passamos por tantas fases. Num só ciclo mensal, nós passamos por inúmeros momentos, não é? E que, de facto, essa necessidade de nós sabermos colocar no momento certo e sabermos refletir e parar para analisar e fazermos esse processo de autoconhecimento. Espera, o que é que eu estou a ver? Será que isto é um desconforto de hoje, de ontem, da manhã, que me causa ansiedade, que vem de uma trauma? Pararmos para fazer essa análise com consciência e assumirmos que isso é um processo para a vida, vai ser diferenciador. Há aqui uma questão que é, muitas vezes, também estas críticas que nos chegam de outras pessoas, pelo menos na minha experiência, muitas vezes são autocríticas da pessoa que nos está a dizer as coisas a nós. E eu também tem a ver com a pessoa e não conosco, né? E não é connosco. E então, o que eu acho que nós devemos procurar é procurar aquilo que me faz feliz a mim, porque aqui também é assim, há aqui um equilíbrio que é, ok, eu quero ser autêntica, mas também não quero ser uma mulher das cavernas. Exatamente, Pronto, com certeza. O autocuidado é fundamental e estarmos lindas e maravilhosas. Nós queremos olhar ao espelho e gostar daquilo que vemos. Mas pronto, a maior parte de nós gosta de se sentir bem, pronto, gosta de estar mais bonita, pelo menos as pessoas que vêm aqui ao self-care provavelmente sem dúvida. pensam da mesma forma ou semelhante. E há aqui um equilíbrio entre tentar ser autêntica e tentar sentir-se bem e de sentir bonito ou de sentir algo de diferente. E nós sabemos o poder que a imagem tem em nós, até quanto... Existe um estudo que foi feito por uma universidade norte-americana que fala sobre o Encoding Cognition, isto aqui puxando para a minha área, mas obviamente isto tem a ver também com o reflexo no espelho, que fala exatamente sobre o poder que a imagem tem em nós mesmos. Nós, quando colocamos uma peça de roupa, imediatamente sentimos o peso que aquela peça de roupa comunica por nós, ou seja, transcende aquilo que nós transmitimos para os outros, vai além, é aquilo que nós sentimos. E todos nós sentimos esse impacto, nós mulheres, quando colocamos um salto alto, ou colocamos um batom, ou nos preparamos um bocadinho melhores, os homens quando colocam um fato ou uma peça de roupa que faça sentir mais confiantes, e aquilo que nós procuramos com as nossas valências é, de facto, trazermos aqui essas ferramentas que podem trazer essa
essa sensação de que, ok, com esta peça, ou com este batom, ou com este procedimento, eu sinto-me mais confiante, com mais autoestima, com mais foco, com mais equilíbrio, de acordo, obviamente, com aquilo que procuramos cada um de nós e termos bem isso bem definido. O que é que eu procuro, efetivamente, e não procuro isto por causa daquilo, irmos além, entendendo aquilo que faz sentido para nós. Eu acho que é importante. Eu depois Sabe posso que partilhar esse... é engraçado, porque no dia a dia, eu sempre... É uma conversa que eu tenho com as clientes, quando elas vão partir de um ponto do que vai fazer, que tratamento que vai fazer, enfim. Eu acho que tem muito a ver de aquela pergunta, o que é importante para você. Exatamente. Né? Eu tenho o meu gosto, a minha cor preferida é tal, a tua é diferente, a minha comida preferida... Eu tô aqui para poder dar minha opinião dentro do meu bom senso e do meu gosto. Existem momentos... Estou aqui para ajudar. Existem momentos, infelizmente, em que a pessoa não sabe responder. Exato. Qual é a comida preferida, qual é a cor preferida. E aí, sabemos disso. nós profissionais também temos que entender que a pessoa tem a sua característica e o seu gosto, e ela está sendo ela naquele momento, né? E isso é importantíssimo. Sem dúvida. Muito obrigada pelas questões, por trazer esse tema de forma tão vulnerável. Obrigada. Mais alguma pergunta, alguma questão que gostassem de colocar a estas profissionais incríveis? Não? Gostaram? Espero que sim. Agora temos o momento do sunset, que é incrível. Vou convidar-vos ainda a termos esse momento também, em que vamos brindar aqui este primeiro dia do Self-Care Market and Summit. Obrigada às três por terem estado aqui comigo, neste tema que é tão pertinente e que eu, obviamente, abordo de uma forma um pouco mais leve, e sei que a profundidade que vocês trazem e que é tão fundamental veio acrescentar a este público. E vou-vos convidar hoje, como disse, tenho o stand ainda amanhã também para visitarem, e amanhã vou ter uma talk onde vou falar sobre a imagem na carreira, a imagem profissional. Vou falar exatamente sobre, vou dar algumas estratégias de uma forma muito sucinta, obviamente, não é uma talk, é um momento curto, onde eu vou dar algumas estratégias que vos podem ajudar a trabalharem a vossa imagem profissional no Palco A, amanhã às 9h30. Fechamos hoje, amanhã abrimos, vemo-nos novamente. Obrigada a todas pela presença.